Vamos agora conhecer o segundo princípio da transmutação. E no princípio da dualidade que a gente acabou de ver, a gente entendeu que a gente precisa aceitar que existe essa dualidade, que existem essas duas forças opostas em tudo na nossa vida. E aí você falou, tá, beleza, Lucas, aceitei que existe o negativo, mas e agora? O que eu faço com isso? Eu simplesmente cruzo os braços e olho pro meu problema e aceito que ele existe? Calma. A gente vai entender o que realmente incomoda a gente. Será que é o negativo? Então vamos voltar à nossa análise do termômetro. Aqui nesse termômetro a gente estipulou duas temperaturas, né, que a gente atribuiu como opostas. A gente tem muito quente, que é 70 graus Celsius, e o muito frio, que é o menos 30 graus Celsius. Agora, será que é um desses dois aqui que é o que me incomoda? Ou seja, se eu atribuir esse aqui como positivo, o quente, será que o errado da história é o frio, que é negativo? Imagina que você tivesse que morar num país que a temperatura ambiente fosse de mais 70 graus Celsius. Você concorda que seria uma situação muito desagradável, muito incômoda para sua vida? Assim como se você também morasse num país com menos 30 graus Celsius de temperatura ambiente, você também estaria com um extremo incômodo na sua vida. Então, o que é a temperatura agradável para a gente? É o equilíbrio. Então, o que é o princípio do equilíbrio? É quando eu tenho uma combinação igual das duas forças opostas. Ou seja, o mais 20 graus Celsius, que é o que eu gosto, que é o que é agradável para mim, que é a minha situação de equilíbrio, ele nada mais é do que metade quente com metade frio. Ou seja, toda vez que eu tenho somente muito quente ou somente muito frio, quando eu tenho somente um excesso de uma dessas forças atuando na minha vida, é aí que vem os problemas, é aí que vem os incômodos. E então, para a gente sair dos extremos, a gente precisa encontrar qual que é o equilíbrio de todas as situações. E isso nos mostra, né, como que a gente precisa das duas forças. Não adianta eu só ter uma ou eu só ter outra. Então, o princípio do equilíbrio, ele nos mostra que cada polaridade, ela tem a sua função. Sem aquele conceito de certo ou errado e de bem ou mal. Então, tanto positivo quanto negativo, cada um tem o seu papel a cumprir. E a gente não pode ter somente um dos lados. Agora vamos então analisar alguns exemplos para a gente entender como que a gente põe isso em prática, como que esse equilíbrio ele pode nos ajudar a resolver os problemas da nossa vida. Imagina então que você quer plantar uma semente no seu jardim. E aí você, depois de uma semana plantando, a planta ela não saiu do solo, né? Ela ainda tá ali, não germinou ainda. E aí você ficou em dúvida, você falando, caramba, será que eu tô fazendo tudo certo? Será que eu tô colocando a quantidade de água correta? Sem o princípio do equilíbrio, fica muito difícil da gente resolver essa situação. Vamos analisar então como que os extremos eles poderiam nos atrapalhar para a gente entender se a quantidade de água que a gente está colocando ela é o suficiente ou não. Então, se eu não regar a planta, se eu não colocar um pingo de água, você concorda comigo que eu estou sendo muito extremista? Ou seja, eu estou indo para o extremo negativo ali da situação de não regar a planta. Então, se eu não regar ela, eu estou indo para um extremo e é claro que a planta vai morrer. Agora, imagina que eu encharcasse essa planta. Imagina que eu colocasse 10 litros de água nela. Ela também morreria da mesma maneira. Por quê? Porque eu estou indo de um extremo para o outro. Eu estou indo para não colocar água para colocar 100, 10 litros de água nela. Então, olha como que os extremos vão me atrapalhar. Olha como que os extremos vão me incomodar. Agora, se eu já estipulei os dois extremos dessa situação, o que eu consigo fazer? Eu consigo achar qual que é o equilíbrio. Que nada mais é do que eu regar um pouquinho todo dia, né, essa planta. Então, se eu já estou colocando 500 ml de água por dia, o meu problema não é água. Talvez o meu problema seja paciência. Talvez eu tenha que esperar a planta, né, crescer, né?
Segundo exemplo, e esse exemplo aqui é um dos que pega muita gente. Imagina uma pessoa que ela tá preocupada se a situação financeira dela é falta de trabalho, né? Se ela tá trabalhando pouco na vida dela, porque muita gente acaba se julgando, né, pelos seus resultados. Poxa, eu tô negativo aqui financeiramente porque, né, eu não tô trabalhando o suficiente, ou então eu tô me achando, né, um vagabundo, um imprestável. E aí a gente começa a se julgar e se culpar por causa disso. Como que o princípio do equilíbrio ele nos ajuda nessa situação? A gente estipula o primeiro extremo, né? Que seria o quê? Qual que é a média de produtividade que eu consigo, né, trabalhar por dia e fazer um bom trabalho com essa média? Se eu trabalhar 14 horas por dia, será que o meu trabalho vai sair de qualidade? Será que adianta eu me esforçar tanto assim para eu conseguir ter os resultados financeiros? Você concorda que 14 horas por dia é algo muito extremo? É algo que não vai dar nem tempo de eu descansar? Eu simplesmente estou trabalhando e não estou mais vivendo nada? Agora, olha o outro extremo. Eu trabalhar só 2 horas por dia. Pô, mediante o que eu consigo produzir, mediante o tempo que eu consigo me dedicar. Se eu trabalhar só 2 horas por dia, meus resultados vão ser insuficientes. Eu vou levar meses para produzir um vídeo, vou levar meses para fazer o que eu conseguiria fazer em uma semana, né? Então, da mesma forma que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, primeiro a gente estipula quais são os extremos dessa situação e a gente chega no equilíbrio que é se eu trabalhar 7, 8 horas por dia, 6, dependendo da situação, eu vou estar produzindo o suficiente. Eu vou estar produzindo o que é para eu produzir naquele dia. E o restante, eu vou me preocupar na minha rotina de fazer outras coisas. Fazer um esporte, descansar, né? Então, olha como que isso nos ajuda a tirar aquele pensamento, aquele julgamento, como se a gente tivesse que ser um robô que trabalha 24 horas por dia para conseguir algum resultado. O terceiro exemplo. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Isso é óbvio. Porque o dinheiro dá liberdade para a gente fazer as nossas coisas. Agora, imagina uma empresa. Para a empresa, para ela sobreviver a longo prazo, ela precisa entrar dinheiro. E como que entra dinheiro na empresa? Ela é o faturamento. Só que tem como eu ter uma empresa que só tem faturamento? É o que a maioria das pessoas sonha, né? Que você fature 1 milhão e você tenha um gasto de 50 mil reais. E aí você vai sobrar 950 mil por mês de lucro líquido. Porém, a gente sabe que, além do faturamento, que é a entrada de dinheiro, a gente tem o quê? A gente tem os custos, que é a parte onde o dinheiro sai. E que isso faz parte. E que é o equilíbrio dessas duas forças, do positivo e do negativo, do faturamento com o custo, que eu vou gerar o equilíbrio, que é o lucro. Então não tem como eu eliminar essa parte aqui do meu jogo. Pelo contrário, quanto mais eu mantenho esse equilíbrio, né? Digamos que eu fature 1 milhão e eu tenho um gasto de 900 mil, é isso que vai manter uma empresa lucrando 100 mil reais por mês. Né? Não existe essa ilusão de lucrar, de faturar 1 milhão e ter um custo quase zero. Tá entendendo? Por quê? Porque a parte do faturamento é onde eu faço as minhas vendas. É onde eu entrego o meu serviço, o meu produto para as pessoas. Isso é a parte legal. E a parte do custo é onde eu tenho que pagar meus funcionários. Onde eu tenho que investir numa matéria-prima de qualidade. Entendeu? Então, não tem como eu dizer que isso aqui é o vilão da história. Percebe que não existe vilão? Que eu preciso dessas duas forças contrárias trabalhando juntas, trabalhando em equilíbrio para gerar aquilo que a gente precisa. Então, quando a gente está nessa oscilação das forças, a gente está toda hora oscilando entre extremos e equilíbrio. E toda vez que o fluxo de soluções da minha vida se interrompe, e que um problema ele começa a se repetir, significa que eu fiquei preso em um desses extremos. Significa que eu tô ou muito positivo ou muito negativo. Eu não tô permitindo a oscilação, o fluir dessas duas, trabalhando para gerar essa terceira força, que é o equilíbrio. Então,
como aplicar isso no dia a dia? Como aplicar isso nas suas verdades? Além dos exemplos que a gente já viu até agora, então, o primeiro passo é você identificar o que está te incomodando. Se identificar o que está te incomodando, você sabe que você está num extremo. Sabe que está fazendo algo em excesso. Né? Ou algo em excesso, ou algo em falta. Beleza, você identificou o que está te incomodando. Agora, o segundo passo é estipula os extremos da situação. Então, eu ganho R$ 1.500 por mês e, pô, minha vida tá sem graça. Minha vida, eu tô sem roupa, eu não tenho dinheiro pro lazer. Ou seja, eu ganho R$ 1.500, então, e eu tô gastando nada comigo na hora do lazer, na hora de comprar um sorvete, na hora de sair com a minha família. Por quê? Porque eu tô num extremo. Eu acho que se eu gastar R$ 1, eu vou ficar mais pobre, vai acabar o dinheiro. Então, olha como é que eu tô preso num extremo da minha vida. Aí, como que eu estipulo isso, então? Pra eu sair dessa solução, pra eu encontrar essa solução? Bom, eu estipulo os dois extremos. Se eu ganho R$ 1.500, se eu gastar, sei lá, R$ 1.300 em lazer, é um extremo, né? Eu vou estar gastando muito dinheiro com as coisas que não vão me trazer, né, teoricamente, um retorno financeiro de volta. Agora, se eu não gastar nada comigo, eu também tô no outro extremo. Se eu gastar R$ 0 em lazer, eu também tô no outro extremo. Então, sabendo desses dois extremos, eu estipulo o equilíbrio, que é eu gastar o quê? 200, 250, R$ 300 comigo e com a minha família em lazer. Eu posso me permitir isso. Eu preciso estar nesse equilíbrio. As outras áreas financeiras e de saúde mental da minha vida dependem que eu coloque equilíbrio no meu lazer, que eu gaste um pouco comigo, né? Então, analisando isso, você consegue identificar qual que é o equilíbrio que você precisa encontrar. E a frase, para a gente sempre se lembrar do princípio do equilíbrio, que nada mais é também que o caminho do meio que Buda ensinava, é: se eu não regar, a planta morre. Se eu encharcar, a planta também morre. Por isso, eu rego um pouco a cada dia.